Bom, Gênesis 2:24, nós começamos daqui. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma. Isso, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para falar de família, de casamento. O Senhor que criou esse negócio todo, o Senhor sabe que não é fácil para ninguém. Tem gente que entrou aqui pensando em divórcio. Tem gente que veio para cá já brigado, pai. Brigou porque um atrasou, o outro não chegou. E aquela coisa que o senhor sabe que o Satanás faz mesmo. Tem gente com problema com filho, tem gente doente, mas o problema com sogra. Pai, porque o senhor sabe de tudo isso. Então tenha misericórdia desse povo, porque nós precisamos continuar junto. É difícil, mas nós vamos fazer o quê? Ninguém quer morrer. Então nos ajude a levar esse negócio até o fim. Que levemos o outro no cemitério. Em nome de Jesus, amém. Isso. No rindo quando nós estamos orando, não. Ué, até que a morte o separe uma hora. Uma hora um tem que levar o outro, não é? Isso aí. Isso é vitória, glória a Deus. For morrer, morreu. Fui até o fim. Você está rindo? Mas é sério. Preste atenção. A ideia do casamento é uma ideia de Deus. E o que é o casamento? Uma instituição autorizada por Deus a unir duas pessoas até que a morte os separe. Ok? Até que a morte. Onde? Pastor, a Bíblia diz o que Deus uniu, o homem não? Isso. Mas pastor, eu casei no candomblé. Deus estava lá? Estava. Talvez não no candomblé, porque o candomblé não casa ninguém, mas no cartório, na documentação. Lá casa. Eu não sou muito a favor de união estável, por exemplo. Por quê? Porque o status de uma união estável faz com que quem a fez permaneça solteiro. União estável não promove ninguém ao título de casado. Se você tem união estável, todas as vezes que você for alguém te perguntar casado, você diz não, eu tenho união, porque união estável não te promove a casamento, ou não te promove ao status de casado, que isso fique claro. Não gosto também muito porque você pode fazer união estável com diversas pessoas ao mesmo tempo, porque não tem nenhum papel que circula para verificar se você já é casado. Então muito cuidado, ok? Se só deu para fazer até hoje, estou aqui criticando não, só estou te dando informação, vim aqui para isso. Você analisa, não gostou, recebe esse mesmo e observa, tá certo? Porque se eu não vim aqui para falar só o que você gosta, já vou falar umas coisas que te agradam, mas também vou falar uns troços ruins para tu, tá certo? Então entenda uma coisa, a propósito do casamento é unir duas pessoas para sempre, até que a morte. Mas tem alguém que não gosta disso. Quem é? O tal do Satanás. Ele vai perturbar você, vai perturbar a sua mulher, vai perturbar a sua sogra. Sogra tem uma conexão com o mal. Vai perturbar seus filhos, vai perturbar você, tá certo? Então você precisa entender isso. Eu gosto dessa sinalização bíblica, porque presta atenção: deixará o homem seu pai e a sua, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só. Quando é que a Bíblia diz que você está pronto para casar? Quando você está pronto para promover a sua família, ou não vou dizer promover, ou para promover o seu cônjuge a status de mais importante que seus pais. Você consegue entender isso? Depois que você casa, sua mãe é linda, maravilhosa, salve, salve. Mas agora ela é atriz coadjuvante. A véia vai para segundo lugar, Rubem Barrichello. Entendeu? Se não quebrar no caminho. É isso aí. Entenda bem. Tá certo? Então, enquanto você não conseguir colocar outra pessoa na sua vida num nível tão alto de importância, não se case. Vai por mim. Não casa não. Tá certo? Porque quando essa pessoa entrar, ela é a pessoa mais importante da sua vida. Fala assim, ela é mais importante que mamãe. Fala.
Fala para o seu cônjuge, se ele está aí. Se ele está aí, olha para ele, olha para ela e diga: você é mais importante que mamãe, que papai, que os nossos filhos. Isso, fala para seu marido: esse cara é você. Olha aí para ela, ela está falando, você está olhando para mim. Eu não sou sua mulher, rapaz. Você está rindo, mas é sério. Enquanto você não entender isso, é melhor você não casar, tá certo? Só que o casamento é opcional, você não é obrigado a casar não, tá? Não quer casar, não casa. Tem gente que vem nesse mundo para carreira solo. Mas eu não quero casar, não gosto de sexo, não quero uma pessoa me perturbando, não quero minha liberdade, sair. Você tem direito de fazer isso, sim ou não? Claro que tem. Então é opcional. Só que se você for entrar, é bom você tentar saber o máximo possível do que é esse negócio, porque depois que entrou, segundo a Bíblia, casamento não tem rota de fuga, não tem saída de emergência, não tem nada. A outra opção é a morte. Fora alguns acidentes que vão acontecer no caminho, e a gente sabe que eles acontecem sim, e é verdade, mas a gente tem que ficar de olho na regra. A regra é até que a morte... Isso. Então como é que eu escolho? Deixa eu começar nessa linha do opcional. Tá bom? Bom, quem aqui não quer casar de jeito nenhum? Levanta a mão. Isso. Ó, tenho aqui 2. Isso. Lá atrás tem 3. Aqui 4. Ó. Lá 5. Isso aí. Deus é minha vida de celibato. Nunca mais pega ninguém, nunca mais é pegada, nunca mais nada. Louvado seja Deus. Vai viver uma vida de pureza. Show de bola. Boa escolha fizeste, já disse o apóstolo Paulo. Mas a maioria estão a fim de acasalar, de fazer amor, ainda que pouco, mas quer, aí casa. Essa é a ideia do solteiro, tá certo? Então, pastor, como é que eu escolho a pessoa para casar? Deixa eu começar daqui. Bom, é opcional, mas uma boa escolha é o princípio de tudo, ok? Então, por exemplo, dica, só dica, tá bom, gente? É só estou usando base de regra, tem exceções. Solteiro, evite casar com quem já casou. Deixa casado para casar com casado, tem demanda. Fica preocupado, será que ele vai achar? Acha. Casado com casado, solteiro com solteiro, viúvo com viúvo. É, porque um já matou um, aí já é perigo com perigo. Todo mundo é perigoso, é quase um criminoso. Você está entendendo? Deixa. Então, para mim, é o seguinte: casado com casado, deixa. Se você é solteiro, pega alguém que ainda não casou e vai embora, vida que segue. Você que se divorciou, separou, sei lá o que aconteceu, também não sou obrigado a saber tudo. Você que conhece a sua história, na hora de procurar, procura alguém que já passou pelos caminhos, está meio traumatizado. Por quê, gente? Preste atenção. Vamos pegar um solteiro se casando com uma mulher, por exemplo, que já foi traída. Aí ele casou pela primeira vez, a mulher já foi traída, e a mulher é meio ciumenta porque já foi traída, e ele nunca traiu ninguém porque não casou, e ela casou com ele, e aí ele demora, ela diz: onde você está? Fazendo o quê? Com quem? Onde? Para seu carro, fala a quilometragem que eu vou aí agora. Chega em casa e encosta a mão na parede, abre as pernas, isso, dá logo uma revista. Qual é o grande problema? É que às vezes precisa-se ter maturidade para entender isso. As pessoas não fazem nada disso na hora de se relacionar, vão pela paixão, pelos impulsos. Mas o assunto é muito mais sério do que parece. Então é o seguinte: na hora de escolher, procure. Ah, pastor, quero casar com alguém que tem filho. Tem problema? Sim ou não? Claro que não, desde que você seja maduro o suficiente para entender que assim que você casou com a pessoa, o filho da outra pessoa passa a ser seu.
E depois, se você tiver um com essa pessoa que já tem um, agora tu tem dois, olha que beleza. Um que tu fez e o outro que já veio pronto, nem trabalho deu. Mas não, as pessoas não têm maturidade para isso. Por quê que precisa ter maturidade? Porque tem a outra parte que foi embora. O pai ou a mãe da criança, do menino, que vai aparecer de vez em quando numa festa de aniversário que tu pagou, maluco. O miserável não deu um tostão e ele chega mascando um chiclete e fala: fala, filhão. E aí, menina, beleza? Papai tá aqui. Aí olha pra tua mulher, que é ex dele, e agora tá maneira porque tu tá fazendo manutenção. Aí fala: tua mãe tá legalzinha, hein? E o garoto torcendo para a restituição da família fala: pega papai, pega papai, pega papai. E quando você vai corrigir, o que ele fala? Não grita comigo, você não é meu pai. Estás a fim de encarar isso? Vai, simples. Entenda isso. Hoje eu me deparo com muitas situações que as pessoas têm sérios problemas para encarar essas coisas que para mim deveriam ser muito simples, deveriam ser observadas de uma forma muito clara, mas as pessoas não observam e se casam. Então evite. Viúvo, um viúvo, vai, isso é muito legal, certo? Casado, o divorciado, outro, deixa a turma limpinha. Limpinho não é sujo não, de sujeira não, é sem trauma, sem experiências ruins. Deixa eles se virar. Então na hora de escolher, se você nunca casou, por favor. Pastor, como é que começa o relacionamento? Já falei isso aqui e vou repetir. Relacionamento começa com admiração. É assim que acontece. Todo relacionamento, ou a grande maioria, você que é casado, quando tudo começou? Começou quando você olhou com os olhos de admiração para aquela pessoa. Ela já estudava contigo, morava no mesmo bairro, às vezes era até um amigo que você nunca tinha olhado com esses olhos, mas um dia você olhou e falou: nossa, nunca tinha visto por esse ângulo. Ela é gostosinha, olha só, aquele cabelo escorridinho, aquele cabelo, nossa, aquela boquinha carnudinha. Ai, gente, ou eu gosto da companhia, às vezes gosta, é uma admiração, certo? Que não tem nem a ver, mas você admira a pessoa, gosta da pessoa, ela é uma boa companhia. Então tudo começa com a admiração, e é muito maneiro. Lembra quando você olhou o seu namoradinho, seu marido hoje? Você lembra? Lembra o corpo que ele tinha? Lembra. Isso, tira a barriguinha, tira tudo, coloca cabelo, faz tudo direitinho, entendeu? Pega ela, lembra dela como é que ela era? Lembra. Legalzinha, juntadinha, os peitinhos tudo durinho, aquela coisa fantástica. Eu estou falando para adulto, não estou falando pornografia aqui não, poxa. Toda jeitosinha, toda, lembra? Lembra? Aí você falou: nossa, meu número, que fantástico. Você olhou para ele e falou: nossa, olha que voz máscula, que homão. Isso deve ser um reprodutor nato. Enganou a senhora. O nome disso é admirar. E isso pode acontecer com você mesmo depois de casado. Quem aqui já entrou num ambiente público e já não foi paquerado, mesmo depois de casado? A senhora entra naquela loja de departamento, enquanto a senhora está mexendo na roupa, de repente a senhora levanta os olhos e tem um homem bonito olhando para a senhora. A senhora fala: sangue de Jesus tem poder. Que isso, meu Deus do céu? Olha o Satanás que perturbando eu aqui, olha. Parece que aquele homem está olhando para mim, meu Deus do céu, está me admirando. Eu acho que é coisa da minha cabeça, Jesus. Ou seja, a senhora parou de olhar, mas a cabeça continua olhando, não é, na verdade? A senhora fala: porque ser admirado é maneiro demais quando alguém te olha com admiração, sim ou não? Aí a senhora fala: eu vou olhar de novo. Será mesmo? Não, eu acho que eu estou enganado, meu Deus do céu. Meu marido nem olho tem mais, meu Deus. E aí a senhora levanta o olho, não é que o cara está olhando para a senhora?
Aí a senhora bota o olho e fala: Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus do céu. Nossa, eu ainda estou maneira. Que isso, Jesus, me perdoa. Mas que sentimento gostoso que eu estou sentindo. Eu estou viva. Eu estou vivo. De repente a senhora levanta o olho. O que aconteceu? Foi embora. Não levanta a mão não, mas eu sei que já aconteceu. E foi muito legal. Porque ser admirado é legal, sim ou não? Sim. Isso aí. Então, admiração. Vamos para a próxima fase. Se você admirar alguém, mas não tiver desejo, essa pessoa vai ser um ótimo amigo. Mas se os desejos começarem a aparecer, aí seus hormônios estão escolhendo aquela pessoa. Aí você já olha, começa a dar um arrepio. Você fala: sangue de Jesus tem poder, que é isso? Meu Deus, o que eu estou sentindo? Aí você olha para ela, lembra? Aquele negócio chama tesão. Pode falar isso aqui, não pode, Formalhão? Pode. O pessoal aqui tem, não tem aqui? Aqui é um lugar quente, costuma ter bastante, não é verdade? Na friagem o negócio fica difícil. Tesão, desejo, aquilo que os hormônios entram em você. Quem criou tesão? Deus. Então, menina, pelo amor de Deus, não esconda seus desejos. Você é saudável quando você vê um menino que você admira e o seu corpo fala: olha, pensa nele, esfregando você. Aí começa a dar calor assim. O que é isso? Deus. Isso é Deus. Purim. Se você olhar para um menino, menina, e não sentir nada, Deus foi embora. Você tem que olhar para sua namorada, rapazinho. Não interessa se você é crente, fala 3 tipos de língua estranha, você é batizado no Espírito Santo 3 vezes, você é um camarada extraordinário, já leu a Bíblia, é teólogo, achólogo, eu não sei quem você é, eu só sei de uma coisa: quando você olhar para sua namorada, você tem que falar: eu vou rasgar essa maluca no meio. Ele casa, não rasga nem na beiradinha, mas ele tem que ter desejo, admiração e, repita comigo, admiração e isso. O ambiente está sendo preparado, está havendo uma sinalização. Aí vem o respeito. Diferente de admiração e desejo, vamos levar um pouco de responsabilidade para isso. Respeito tem a ver com as ideias, com os valores, com os princípios, com a fé, com os limites. Eu quero colocar o respeito aqui com aquilo que vai observar as coisas com menos emoções, com mais razão, tá certo? Ele é lindo, maravilhoso, você admira, você tem desejo, mas ele é preguiçoso, morcego. Tem algum problema da senhora casar com um preguiçoso e morcego? Sim ou não? Claro que não. O cara é discípulo do Batman. Não tem problema. Ele pode ser preguiçoso, acordar tarde, não saber fazer nada. Mas assim, ó, para casar com um morcego desse, a senhora tem que ser Batiguel. A mulher do morcego, que já sabe que ele é um morcego, gente. Aí a senhora fala: não tem problema, ele é lindo, eu amo. Nossa, fantástico, ele não trabalha, mas eu trabalho. Ele não ganha dinheiro, mas eu ganho. E ele é meu homem. Beleza, dona. O que a senhora não pode é casar com o morcego sem saber que ele é morcego e depois querer que ele faça as coisas. Ele diz: nossa, meu amor, que horas é? 7 da manhã? Nossa, já amanheceu? Dá um beijo aqui, tá bom? Vai trabalhar, menina, que Deus te abençoe, te dê força, tá? Isso, fecha a porta direitinho. Vou acordar agora mesmo, tá bom? Vou levar o passarinho para passear, que ele tá cansado, e depois eu vou almoçar. Não tem problema. Se você respeita isso, se você tem o conhecimento disso, o problema é que as pessoas não observam nada disso antes de se relacionar e depois querem cobrar do outro.
que é aquilo que faça o que ele nem sabe fazer. Só que você queria que ela cozinhasse, mas a dona não sabe riscar fósforo. Mulher do século 21 tem que cozinhar, sim ou não? Sim ou não? Claro que não, gente. Homem do século 21 come? Não come. Mas você pode se casar com a mulher que não cozinha? Sim ou não? Desde que você já sabe que ela não cozinha. Agora, por favor, não case com a mulher que nunca cozinhou e pense que assim que você casar, ela vai cozinhar. Não vai cozinhar, querido. O que você tem? Ganhar dinheiro para contratar uma mulher que cozinha. Que aí você come a comida de uma mulher. E come as coisas da outra. Você está conseguindo entender? Não é preciso, eu acho que não dá para ser mais claro do que isso. Porque parece que alguém enganou você, que você é ingênuo demais. Que as pessoas depois que casaram, elas tiram uma capa e agora você é um pobre coitado que foi ludibriado. Não vem com essa conversa comigo. Você tinha tanto desejo e admiração que deixou de avaliar as pessoas segundo o respeito. E sabe o que é pior? É que quando tem muito desejo e muita admiração, esses recursos, eles são tão fortes e poderosos que ele pode fazer com que você suporte algumas áreas de desenvolvimento. A mãe dela sempre foi essa cobra. Sempre, a véia assim. É uma naja cuspideira, nem precisa morder. De longe a bicha cospe. Mas você só foi descobrir isso 20 anos depois de casado. Por que é que depois de 15 anos, Cláudio, ele implica com mamãe, ele implica com papai, ele implica com meu irmão, ele não quer ir na minha casa? É fácil. Não implicava antes porque tinha muitos recursos que encobriam essas coisas. O grande problema é que a convivência, ela vai trazendo desgastes. E aí a admiração vai diminuindo. Aí o desejo vai diminuindo. E quando esses recursos vão diminuindo, inevitavelmente, coisas que você não via antes, começam a ver. Um dia, uma vez, o Eduardo estava conversando comigo, falou comigo essa frase, que quando os recursos, ou seja, todas as vezes que a água baixa, o rio mostra as suas pedras. Os recursos baixaram, inevitavelmente. Você começa a enxergar no seu cônjuge coisa que ele sempre teve, mas que você nunca. Então, você viveu 20 anos com essa pessoa sem ver. Então, meu filho, volta a ser cego. O que eu tenho que fazer? Aumentar o nível novamente de admiração e de desejo. Que aí eu vou conseguir superar tudo isso. Se eu não entender isso, eu vou ter sérios problemas. Por quê? Porque o que eu quero é o tão sonhado amor. E o amor é o último que chega, gente. O primeiro a chegar é a admiração. O segundo a chegar é o desejo. O terceiro a chegar é o respeito. E aí o cenário está pronto para quem chegar? O amor. Aí o amor chega. Depois de admiração, repita comigo, admiração, desejo e respeito. Aí o amor chega. Bom, se o amor é o último a chegar, ele também é o último a sair, ele é o último a ir embora. Então, provavelmente, a admiração, desejo e respeito vão partir, ou não, né, necessariamente todos eles. Mas nós vamos precisar entender e respeitar isso. Às vezes, quem vai embora é o desejo. O casal não resgata o desejo, virar amiguinho. Ah, que lindo.
Ela faz comida para ele, ele paga as contas dela, um chama o outro de meu amor, mas eles dormem em quarto separado, ou não tem mais encontro amoroso, porque o desejo acabou. Às vezes tem muito desejo, mas não tem respeito. Aí ele xinga, aí ela xinga a mãe dela, seu filho não sei o que, vai não sei aonde, taca esse negócio nele, seu cachorro, sua não sei o que, sua égua, eu vou largar você, sua mula, sua besta. Mas a hora que vai para a cama, maluco, o negócio fica frenético. O que é isso? Isso é muito desejo sem respeito. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um relacionamento onde tenha admiração, onde tenha desejo e onde tenha E se você sentir hoje, o que eu estou falando isso? Você precisa entender. Hoje, se você olhasse para o seu casamento, no que diz respeito à admiração, de 1 a 10, qual é a nota que você daria para seu cônjuge? Admiração. Se fosse desejo, qual é a nota que você daria para desejo? Não dá não, só pensa. Entendeu? Qual é a nota que você daria para respeito do seu relacionamento? Baseado nisso, você pode traçar a medida do amor. Tá certo? Então, quando alguém diz assim, pastor, eu não amo mais, a minha pergunta é, onde você estava quando o desejo, admiração e respeito estavam indo embora? Onde é? O que você estava fazendo quando tudo isso aconteceu? Se nós entendermos isso, queridos, isso pode nos ajudar a evitar sérios problemas. E olha que eu não estou nem falando de casado ainda, eu estou só falando de solteiro. Outra coisa, se você quer casar, levanta a mão de novo, solteiro. Arruma um lugar para morar. É aí, ó, tá vendo? Eu já morei com um sogro assim que casei. É uma perturbação. Uma perturbação. Você vai morar na casa dela, você fica nervoso, grita com ela. Fica quieta! A mãe dela fala, não fala assim com a minha filha. Aí você fala, minha senhora, não se mete, que ela é minha esposa. Seu cunhado fala abaixo com a mamãe. Você vai fazer amor, não tem um lugar. Ô irmão, fica quieto, que o negócio está ficando difícil para tu. Escute só, você vai fazer amor, o quarto não tem uma suíte. Se você vai casar e não tem nem como fazer um banheiro, meu filho, espera mais. Junta dinheiro para fazer só um banheiro. Às vezes você não precisa de uma casa, só um banheiro dentro do quarto para você tomar banho. Se você puder, compra um frigobar para botar suas coisas, porque você bota lá fora, nego come tudo. A família parece descendente de gafanhoto. Tem tudo. E quando mora no quintal, porque tem turma que começa a fazer uma comunidade. Parece coisa indígena. Isso! Ó, você vê. Aí a mãe mora aqui, que é o pajé. Aí mora um filho aqui, outro aqui. É uma comunidade. Você, para dar um danoninho pro seu filho, você tem que prender ele dentro de casa. E alguém ficar na janela de olheiro, dando cobertura. Ai, meu filho, come rápido. Vambora. Vai fazer amor numa casa, que não tem uma suíte e depois vai tomar banho. Sai do quarto igual bandido, parece que tu matou alguém. O ato sexual não pode ter nenhuma sonoplastia. Se tiver, vai acordar a mamãe, vai acordar as crianças, vai acordar. Ou seja, você não está fazendo sexo, você está fazendo um crime, você é um criminoso. Ninguém pode saber de nada que você está fazendo. Aprenda. Outra coisa, o que acontece na casa do casal não se leva para a casa dos pais. Você briga com seu marido, liga, mamãe.
A sua mãe vai odiar seu marido. Você faz as pazes e a véia fica chateada com ele para sempre. Porque ô velhariada para ter memória boa. Aí você coloca toda a sua família contra o cônjuge e depois você faz as pazes, quer que todo mundo faça também, não vai fazer. Você demonstrou para sua família que havia um sofrimento, que aquela pessoa, certo, que eles amam, fez você sofrer. E aí é comum isso acontecer. Mas as pessoas não se preparam para nada dessas coisas. Nada. E aí casa. E agora que o negócio vai ficar difícil. Sabe? Porque conversar é fácil no namoro. Briga no namoro é mole. Porque quando você briga namorando no noivado, como é que você falava com ele? Seu cachorro, vai embora! Nojento! E ele saía cantando pneu na bicicletinha dele. Lá ia ele embora, chateado, aborrecido e xingando. Essa mulher é tudo uma praga, não quero saber, agora acabou. E você ia para sua casa, agora acabou. Não quero ele nem pintado. Ia para casa, falava com sua mãe, desabafava. Agora chega, mãe, que eu tô cansada. Acabou. E a velha tem experiência. Calma, minha filha, você tá nervosa. Não, agora acabou. No dia seguinte, quem é que aparecia lá? Ele. Aquela cara lavada. Que pensa num bicho de memória curta, homem. Eu não lembro quase de nada. Estou falando sério. O homem falou na rua, falou assim para a mulher: amor, eu vou ali no mercado. A mulher dele falou assim: querido, eu preciso que você traga para mim algumas coisas. Pega um papel e uma caneta. Ele falou assim: é muita coisa? Ela falou: não, pega o papel e uma caneta. Ele falou: não preciso. Pode falar. Ela falou: pega um papel e uma caneta. Ele falou: pode falar. Ela falou: quero leite, alho e arroz. Ele foi embora. Pagou o negócio dele, foi no mercado, parou, pensou. Aí o atendente veio: o senhor está procurando alguma coisa? Ele falou: não, rapaz, que minha mãe me pediu para me levar um negócio. Ele falou: o senhor não lembra de nada? Eu falei: lembro, papel e caneta. É a única coisa que eu consigo lembrar. Então o homem tem a memória muito curta. Aí o cara vai no dia seguinte. Aí ele chega, toca a campainha. Aí ela já estava esperando. Aí ela fala: lá, mãe, lá, aquele cachorro tem coragem de vir aqui. Fala que eu não estou. Aí vai a véia mentirosa. Ela não está não, meu filho. E ela está lá atrás da cortina olhando. Tá sim, não tá. Ela fala: meu filho, vai embora, vem outra hora. Vocês estão nervosos, ainda está muito recente. E aí ele diz: então tá bom. Quando ele está saindo, quem é que sai? Que é? Aí a velha mentirosa e abduzida do ambiente sumiu. Igual o profeta Eli, foi no redemoinho o céu. E aí fica. Aí nessa área o cara é bom. Se ela aparecer, ela perdeu o jogo. Que ele fala assim: chega aí, garota. Vem aqui, menina, falar com você aqui rapidinho assim. Você no namoro. Vem aqui, garota. Só quero falar com você. Aí quando ela está numa distância que ele sente que já pode alcançá-la: me perdoa. Eu te amo. E agora quem é que está olhando lá da cortina? A velha mentirosa pensando: eu também já passei por isso. Os relacionamentos, eles andam muito mais próximos do que você possa imaginar. Então é importante que você
procure ter o mínimo. Eu não estou dizendo que você tem que casar com toda a estrutura. Não é isso. É muito legal você começar a vida e construir a vida com alguém num ambiente de aluguel, com poucos móveis, com quase nada. E vocês vão construindo as coisas juntos, formatando uma história juntos. Aí chegam os filhos. É muito agradável isso, sim ou não? Mas as pessoas não podem dar essa de desentendido, que não sabe quem a pessoa é. Não pode. O cara é mentiroso, ele é mentiroso. Você pode amar o mentiroso, beleza, mas o seu amor não vai fazer com que ele deixe de ser mentiroso, preguiçoso. Ela aprenda a cozinhar, a mãe dela se transforme num anjo. A véia até voa, mas é de vassoura, entendeu? Então é importante olhar isso. Só que as pessoas não fazem isso, tá certo? E antes o casamento era diferente. Hoje as coisas estão num ambiente descartável. Ou você casa bem, ou não vai durar muito tempo. Porque essa geração é uma geração que não costuma consertar as coisas, ela costuma descartar as coisas. Porque descartar é mais fácil do que consertar. Então tem um tópico que eu quero trabalhar com você aqui, do livro, que é a comunicação. Eu coloquei aqui como primeiro porque eu amo diálogo. Fala assim, é conversando que a gente se desentende. Eu já falei isso, você já deve ter me ouvido falar, mas é importante você entender que, primeiro, o mundo masculino, ele conversa com um propósito, e o mundo feminino com outro propósito. Uma mulher, por exemplo, quando ela quer pedir um conselho, ela não quer o que está pedindo, ela só quer um ouvinte, alguém que vai prestar atenção nela. Só que no mundo dos homens, conselho pedido é conselho dado. Então o cara casa com uma mulher, ela fala, amor, eu estou numa situação difícil, preciso saber o que fazer. Aí você acha que ela quer. Observe uma mulher escutando uma outra que está pedindo conselho. E veja como é que elas conversam. Primeiro aprenda a conversar com elas. Porque mulher é audiovisual. E também elas gesticulam quando falam. Por quê? Não sei. Olha, elas encostam a mão, passam a mão no cabelo. Nossa, menino, que você está com cabelo macio, como é que você está? Pensa um homem fazendo isso contigo. Nossa, irmão, seu cabelo está tão bonito. Falou, tira a mão de mim, maluco, você é louco, rapaz, sai fora. Está pensando o quê, rapaz? Eu, hein? Os mundos são diferentes. Então, quando uma mulher pede conselho à outra, você pode notar, a outra vai olhar para ela, ela vai ouvi-la, ela vai esboçar reações, ela vai fazer tudo enquanto está ouvindo, e a outra está falando, ela está aqui, sério? Que isso? Menina, que absurdo, nossa, que... Mas assim que a outra terminar de falar, aqui escutou, diz assim, menino, olha, eu estou atrasado, tá bom? Foi um prazer encontrar com você. A outra fala, nossa menino, estou tão bem de ter conversado contigo. E aí ela vai embora sem nenhum conselho. Porque mulher não quer conselho. Ela quer tensão. Aí você pede um homem, você quer ver a coisa mais... Presta atenção, você para na frente de um cara para pedir um conselho, assim que você termina de falar, ele se despede de você, vira as costas e vai embora. Falou, maluco, tu é louco? E o meu conselho? Rapaz, nunca mais, isso não se preocupe comigo, infeliz. Aí quando o cara vai escutar a mulher dele, ela termina de falar, ele dá o conselho. Quando ele dá o conselho, ela fica ofendida. Aí ele acha um absurdo ela ficar ofendida com a intenção de ajudá-la que ele tinha. Ah, pelo amor de Deus. Preste atenção. Um homem pediu conselho, o outro escutou, avalia o que foi dito e diz, olha,
eu acho que você está certo nisso, 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 nisso e nisso. Isso aqui, cara, eu acho que você deveria fazer diferente. Eu, se fosse você, eu agiria de outra forma. O que o cara vai falar? Pô, cara, muito obrigado. Valeu. Eu não tinha visto por esse ângulo. Vou embora, vou pensar. Deixa a sua mulher te pedir um conselho, você olha, avalia tudo e diz para ela: ó, mediante o que você me disse, eu acho que você acertou nisso, 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 nisso e nisso. Agora isso aqui eu faria diferente. Sabe o que ela vai falar para você? Por isso que eu não gosto de falar contigo. Porque você nunca é a meu favor. Você sempre é contra mim. Minha vida não anda porque você me puxa para trás. Mas ele concordou com você em quase todas as coisas, sim ou não? Porém, quando uma mulher pede um conselho, ela não, mas ainda quer atenção. É isso. Porque o homem pensa: então, para que eu vou escutar? Se ela não quer. É só escutar. Às vezes minha mulher: Cláudio, eu queria falar um negócio muito sério. Eu vou lá. Fala, querida. Não, porque aconteceu isso. Eu falei: caramba, sério, velho? Nossa, menina. Mas isso é um negócio muito... Meu Deus. E o que você fez? Aí ela começa: eu fiz isso. E eu falo: que isso, garoto? Mas que sabedoria. Eu não teria condições de resolver esse grande problema. O que você acha? Eu falei: eu acho que você está certo, é isso aí mesmo que você fez. Isso, para que eu vou dar conselho? Se vai gerar confusão? Então, tá assim de gente brigando por nada. Eu aprendi uma coisa: tem gente que só vai conversar também com porta aberta. Hoje a gente estava brincando com isso. Porta aberta, o que é isso, pastor? Conversar de porta aberta é aquela pessoa que quer ter sempre razão e quase sempre não tem. Mas na hora que você imprensa, ela foge. Das duas, uma. Ou ela diz: ó, vamos parar com essa conversa, não quero mais falar, porque acabou o argumento, ó. Ou então fica agressivo, começa a quebrar as coisas. Ou seja, como é que você se lida com um negócio desse? Então é bom que você entenda, se você vai dialogar, primeiro, você tem a maneira que a pessoa fala, o vocabulário que existe para ela. Eu vou usar uma palavra aqui, por favor, tá? Não é só para... Esse dia um cara falou comigo assim: pastor, eu vou largar minha mulher. Eu falei: por quê? Ele falou: porque ela me mandou ir a merda. Eu falei: sério? Ele te mandou ir a merda? Eu pensei: uma falta de respeito, sim ou não? Mas a palavra merda para mim não é uma palavra para divórcio. É uma palavra para se corrigir, mas não para se divorciar. Você não concorda comigo? Mas ele falou: pastor, eu vou largar ela. Eu vou largar ela, pastor, porque se ela me mandar merda de novo, eu quebro ela no cacete, eu mato ela. E aí eu comecei a conversar com ele e descobri que a palavra merda na cultura dele é um troço absurdo, porque na casa dele nunca se falou isso. Se ele pronunciasse essa palavra na casa dele, o pai quebraria os dentes dele. Entendeu? Ele nunca tinha visto a mãe discutir com o pai. Para ele, aquilo era um absurdo. E aí eu fui conversar com ela. Ela entrou assim para falar comigo. Viu aí, pastor? Falou que vai me largar. Sabe porque eu mandei ele a merda. Palhaçada. Aí eu fui conversar com ela e entendi que a palavra merda para ela não era nada. Era muito comum na casa dela a palavra merda. Comida tá ruim, então uma merda. Fiz isso, uma merda. Tudo era merda. Então ela merda, era o vocabulário dela. Aí entrou os dois depois. Ele falou: e aí, pastor? Eu falei: posso dar um conselho para você? Ele falou: claro, pastor. Eu falei: larga ela. Ele falou: o quê?
Eu falei, você estava querendo? Foi só eu concordar que você desistiu? Larga ela. Ela falou, o que é isso, pastor? Eu falei, larga ela. Aí os dois já ficaram. Mas por que, pastor? Eu falei, porque ela vai mandar você a merda de novo. Você sabe por que ela vai mandar? Porque essa palavra para ela não significa o que significa para você. Você consegue entender que tem coisas que se você fizer com a sua mulher, se você falar com ela, pode ser altamente destrutivo. E para você, se fosse ela que disse, se fosse ela que fizesse, não teria efeito nenhum, porque é perfeitamente comum de onde você veio. Aí ele falou assim, que isso, pastor? Eu falei, posso falar uma verdade para vocês? É o seguinte, ou você descobre que essa palavra não tem o poder destrutivo que tem para você na boca dela, não é isso que ela quer dizer, ou a senhora dá um pulinho lá na letra M do seu dicionário e risca. Isso, fica só no F com fezes. Isso. Passou 6 meses mais ou menos isso. Eu encontrei com um casal, e aí a gente gosta da fofoca. Encontrei os dois falando, e falei assim, e aí, mano? Aí ela já riu. E ele falou, pastor. Nesse período ela já me mandou a merda 3 vezes. Aí ela começou a sorrir e ele também. E ela disse assim, pastor, quando eu vi já tinha falado. Mas eu pedi desculpa a ele. Ele sabe que eu não estava querendo dizer isso. E bem que o senhor falou. Não era nada disso. Ou seja, você tem que entender que seu marido tem a cultura dele, o jeito desse camarada. E que muitas vezes isso vai se manifestar na comunicação. Eu gosto muito das minhas histórias e conto sempre elas. Eu moro a 1 quilômetro da minha igreja. E minha mulher disse que ia para o culto comigo. Olha o que é comunicação. Fomos para o culto acabou. Ela levantou, eu achei que tinha ido para o gabinete. Terminei, fui para o saguão, alguém me perguntou, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que ela está no gabinete. Alguém veio e falou assim, ela foi embora. Eu falei, foi não? Pensei comigo, né? Foi não, ela veio comigo. Como é que foi embora? Ela foi embora aí. Eu falei, não, só comigo. Não foi não. Tem um protocolo com quem sai junto. Avisar. Rapaz, não tinha ido. Rapaz, mas eu fui para casa, mas eu fui, que se o diabo aparecesse, ele não entrava em mim, era eu que entrava nele. Eu estava uma fiera, falava, mas eu fiquei doido. Cheguei em casa, subi as escadas, ela estava deitadinha assistindo televisão, com a mão assim, era só matar. Era só eliminar e estava pronto. Mas eu estava com ódio, porque eu sou gente. Tem gente que pensa porque eu falo de família não tem briga lá em casa. Eu sou muito diferente da minha mulher, muito diferente, muito. Aí eu reuni minhas forças que sobrou e falei mansamente, querida, a quem você avisou para me avisar que você tinha vindo? Ela falou, ninguém. Quando ela falou ninguém, gente, aí eu me retirei. Porque aí eu não aguentava mais, eu fui tomar banho, eu falei, meu Deus, por que me desamparaste? Senhor, isso é uma falta de educação, isso é um absurdo. Eu jamais faria isso com ela. Eu jamais faria isso com ela. E a gente pensa que o que você jamais faria com o outro jamais faria com você. Ah, neném, pensou, né? Fui tomar banho e comecei a orar, falar com Deus lá embaixo do chuveiro. Falei, Senhor, eu falo de casal, muito difícil isso. Poxa, e eu tenho muita dificuldade para reclamar com Deus da minha mulher, porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou se ele é meu sogro. Eu vou bem devagar, porque eu estou falando mal da filha dele.
Olha que me mata. Aí eu tô, quando de repente lá da sala vem uma voz manso, suave. Cláudio, que jantar? E jantar. Quero jantar nada, eu quero perdão, pedido de perdão, eu quero que ela diga, eu errei, eu tinha que ter te avisado, eu tinha que ter deixado uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa. E nessa hora Deus falou comigo: meu filho, ó, vou falar para você, minha filha é assim, quando faz besteira não sabe pedir perdão, não prendeu na cara dela. Então quando faz besteira ela fica boazinha demais logo depois, querendo agradar em tudo, e essa é a maneira que ela tem de pedir perdão. Eu falei, quando eu erro eu falo, errei. Agora e fazer assim comigo, desse jeito assim. Aí Deus falou nitidamente comigo: ou é isso ou é nada. Aí eu falei, não, então é isso aí mesmo, né? Se é o que tem, né? É o que tem, né? Não, nem todo mundo perfeito. Aí, escute só. Ela perguntou de novo, porque está tudo acontecendo lá no banheiro, entre eu e o Eterno. E aí ela falou de novo: Cláudio, quer jantar? Aí eu já saí, estava enxugando. Falei, quero, filho. Passa um bifinho para mim. Queria um arroz fresquinho. Frita uma batatinha, queria uma saladinha também. Eu queria um suco e uma sobremesinha. E pensei comigo, eu estou muito ofendido. Porque nem sempre as pessoas vão corresponder ao seu modelo. Às vezes o seu marido, apesar de te amar, apesar de ser o homem certo para você, ele é muito diferente de você. Você consegue entender isso? E aí as pessoas têm dificuldade de comunicação, têm dificuldade de falar, de entender o peso que aquilo tem. Às vezes as pessoas, um cara vem me narrar uma história: pastor, eu traí minha mulher. Oh, sério, cara, traiu? Pastor, e ela não quer mais viver comigo, pastor, eu nunca fiz isso, foi a primeira vez, eu nunca mais vou fazer, pastor, e ela não quer me perdoar. Manda a mulher vir. Aí vem a mulher. A última coisa que a mulher fala é do adultério. A última coisa, ela diz: pastor, ele criou uma rede de intriga, de mentiras, e disso e daquilo, e me enganou fazendo isso. Eu acredito que ele não vai fazer mais. Ele não é um homem ruim, mas todo o sistema que ele criou para sustentar a traição fez com que eu não confie mais dele, não quero mais viver com ele, porque ele me enganou de uma tal forma, que o engano que ele fez, a maneira que ele usou para esconder aquele erro, que para ela nem era tão grande, pelo menos para aquela mulher que eu estava conversando. E eu descobri que o motivo pelo qual ela estava se separando dele, e se separou, não teve nada a ver com adultério. Porque às vezes o que você pensa que fere seu cônjuge, não é o que feriu. Quando nós vamos conversar, no diálogo franco, objetivo, nós descobrimos o que realmente aconteceu naquela história. Hoje muitos casais têm muitas dificuldades de conversar, ou mesmo aqueles que conversam bem, a pauta é muito ruim. Eles têm tempo para falar dos filhos, da igreja, dos negócios, das contas, do dinheiro, mas nunca tem tempo para falar de si mesmo. Essa é a grande verdade para muitos. Muitos acabam vivenciando isso de uma forma muito difícil, e com isso pessoas vão viver mudanças temporárias, o que é o caos para os relacionamentos.
porque isso vai fazer com que você perca credibilidade. Uma das coisas mais preciosas que você pode ter é credibilidade. Perder a credibilidade num relacionamento, seja com seu cônjuge, seja com seu amigo, seja com seu cliente, é algo altamente destrutivo. Você precisa entender que muitas pessoas sofrem mudanças temporárias, sente que está perdendo, que algo está acontecendo, ou que pode acontecer, então para de beber, para de fumar, para de sair, sai de todos os grupos de WhatsApp, diminui aquilo que está incomodando. E o que essa pessoa faz? Seria muito legal, ela vê que o seu relacionamento melhorou, ela vê que as coisas se encaixaram, porém elas, depois de um tempo, elas voltam para outros grupos, elas voltam a conversar com ex-namorados, com grupos que conversam sobre assuntos que já sabe que causou a briga há meses atrás, e volta a sair, e volta a beber, e volta a fumar, e volta a chegar tarde, e volta a andar com quem não devia, e volta a trazer para dentro de casa aquelas pessoas que criaram problemas lá atrás. O que isso vai fazendo? Vai removendo de você sua credibilidade. Isso vai vagarosamente destruindo seu relacionamento. Há um tempo atrás um cara falou comigo: pastor, chama minha mulher aqui e diz para ela que eu a amo. Eu falei: quem tem que falar para sua mulher que você a ama é você. Ele disse: mas ela não acredita em mim, mas ela gosta tanto do senhor, que se o senhor falar com ela vai acreditar. Eu falei: por que ela não acredita em você, cara? Ele disse: posso falar a verdade para o senhor, pastor? Falando a verdade, é que eu já falei um montão de vezes, pastor, e eu não mudo, e ela não acredita mais em mim. Eu falei: então você acabou com a sua reputação e agora quer desgraçar a minha? Eu não vou falar nada, não vou falar. Ele ficou chateado comigo, mas eu não falei, certo? Por quê? Porque ele não ia mudar. Gente, nós precisamos entender que não é fácil para ninguém. Mudar é um grande desafio, porque todas as vezes que você planeja uma mudança, o seu cérebro não quer. Ele vai lutar com todas as forças para que você continue sendo quem você é, fazendo o que você faz. Por quê? Porque isso faz com que ele gaste menos energia, tenha menos esforço. Todas as vezes que você planeja mudar, você vai enfrentar um grande obstáculo. Qual é? O confronto entre o conflito da mudança e a satisfação da mesmice. Esse é um ambiente de muita batalha, de muita luta, porque o propósito é destruir sua credibilidade. Ah, pastor, esse dia um garoto falou comigo: pastor, minha mãe não me deixa ir a lugar nenhum. Por quê, pastor? Eu digo: porque você não tem credibilidade. Pessoas que não têm credibilidade enfrentam esses problemas. Nós precisamos entender: é fácil mudar, sim ou não? Não. Mas é possível mudar, sim ou não? Sim. Agora, qual é o problema? Eu vou mudar para quê? As pessoas sempre me perguntam isso. Para quê, pastor? Para que eu vou mudar? Eu vou mudar para o meu marido e ele vai continuar a mesma pessoa? Eu vou mudar para minha esposa e ela vai continuar a mesma pessoa? Então, peraí, deixa eu entender. Sua mudança, ela é condicional. Você só vai se tornar uma pessoa melhor se o outro se tornar também. E se isso não acontecer, como é que funciona? Se ele resolver não mudar por algum motivo, ou ela resolver não mudar. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu resolvi fazer algumas mudanças no meu comportamento. Eu fui criado num lar de traição. Essa é a grande verdade.
Eu vi muitas traições acontecerem por onde eu passei. O que isso fez? Que eu me tornasse um ciumento. Em níveis, pra você ter noção, uma vez minha mulher entrou num banheiro de uma festa. E ela estava demorando dentro do banheiro. E a minha cabeça falou: ela está com outro homem lá dentro. E eu, para não passar o ridículo, o que eu fiz? Eu fui para a porta do banheiro, como quem diz. Quando ela saiu, eu digo que eu estou com vontade de entrar. E ela não vai desconfiar. Assim que ela abriu a porta, ela até levou um susto. O que foi, Cláudio? Eu falei: não, menino, estou com vontade de entrar no banheiro. De ir no banheiro, não é nada. Ela saiu, eu entrei. Menino, não tinha ninguém. Mas a minha cabeça me disse assim: o cara fugiu pelo basculhante. Era só para você ter noção de quão doente eu era. Olha só, isso quase destruiu meu casamento. Quase. Hoje eu continuo ciumento, do mesmo jeito. Mas fique tranquilo que nunca mais causei problema para ela. Eu ia numa festa, por exemplo, tinha um homem bonito, irmão. E eu ficava doido. Se o homem estava ali, eu virava minha mulher para cá. Se o cara estava lá, eu virava minha mulher para cá. Aí eu comecei a fingir que estava passando mal. Olha só. Nossa, eu não estou bem. Aí ela falava assim: então vai para casa, Cláudio. Não, eu melhorei assim. Eu estou melhor, Eu melhorei. Eu fiquei dissimulado. Até que eu li um livrinho pequenininho de um cara que dizia que o ciumento, na verdade, ele não acreditava nele mesmo. Aí é que eu fiquei louco. Mas eu continuei lendo o livro. Aí eu ia na festa, e quando eu estava no ápice do ciúme, que eu ia arrumar uma briga, eu saía de perto dela, falou: vou resolver um negócio ali. Eu ia e falava: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Senhor, me ajuda a lidar com esse negócio. Eu vou acabar com o meu casamento. A mulher nunca me deu motivo para dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Foi indo. Hoje eu ainda sou ciumento, e ela sabe, Cláudio, só que hoje eu estou muito melhor. Eu controlo eu, não ela. Entendeu? Por quê? Porque de onde nós viemos, inevitavelmente, nós vamos ter que lidar com os resíduos deixados. Se nós não tivermos entendimento, quem é essa pessoa? Essa pessoa tem um passado. Esses dias eu preguei sobre isso na igreja. Seu marido tem um passado, você sabia disso? Sua mulher tem um passado? E boa parte desse passado, tu sabia que tu não conhece? E tu sabia que não se meta nesse passado? Porque tem muita coisa nele que é melhor que fique nele. E louvado seja Deus. Só que as pessoas, elas não olham para isso. Então seus relacionamentos vão se deteriorando. Por quê? Preste atenção. Algumas coisas que eu quero falar com você. Se você vai se casar, você vai ter que deixar de ser um individualista. Você vai ter que aprender a compartilhar. Preste atenção. Sua individualidade é extremamente importante. Amém? Amém? Isso. Você se considera importante? Sim ou não? Então conserve sua individualidade. Isso. Você não pode ser um individualista. O que é um individualista? Um individualista é aquele indivíduo que quer que tudo seja feito segundo o jeito dele, na hora que ele e do jeito que ele. Não se vive com esse tipo de gente. Isso é um chato. Só vou comer se for no meu restaurante. Só vou se for lá. Ah, é? E se for em outro lugar, você não vai? Então não vou. Se for para viajar, é toda vez para aquele canto. Se for comer, tem que ser sempre segundo. Isso é chato.
Agora também tem o outro que abriu mão da individualidade dele toda. Ele não resolve mais nada. Tudo é os outros que resolvem. Onde vamos comer? Vê você. Vamos fazer o quê? Vê aí você. Mas que hora nós vamos sair? Você que sabe. Vamos viajar para onde? Você decide. O que você está dizendo? Eu não sou nada, nem ninguém. Daqui uns dias ninguém te pergunta mais nada. Você tem que cultivar sua individualidade. Não sempre. Fazer um revezamento. E pior, isso é coisa de gente que a mãe e que o pai não deixava resolver nada. Aí cresce. E pior, eles não decidem e fica com raiva de quem decide. Você quer ver? Você fala para sua mulher assim: vamos sair para comer um negócio? Ela fala: vamos. Aí você, eu estou dizendo mulher, mas você faz com aquele tal, certo? Com o que foi manipulado. Você quer comer o quê? Havia aí. Você escolhe. Aí você está acostumado a decidir. Ah, então tá bom, vamos comer uma pizza. Mas pizza? Ah, pizza não, pô. Aí o outro decidido: beleza, então escolhe você. Não, escolhe você, poxa. Ah, então tá legal. Vamos fazer o seguinte: vamos comer um churrasco? Essa hora? Você não tem criatividade, não? Pensa assim numa coisa boa. Faz o seguinte, querido. Escolhe você. Não. Vê aí o que você quer. Eu quero não comer nada. Eu perdi a vontade de comer, de sair, de viver. Eu perdi vontade de tudo, porque você não resolve, nem me deixa resolver. Você está rindo? Mas é uma grande verdade que a maioria das pessoas não conseguem entender. E isso vai fazendo com que os relacionamentos vão se desgastar. Isso. É desse jeito. Então você tem sua individualidade. Eu já falei isso aqui uma vez. Lute por ela. É uma das coisas mais preciosas que você tem. Pare de dar o seu direito de escolha o tempo inteiro para outra pessoa. Pare de querer que a sua escolha seja a única que prevaleça sempre. Sua individualidade tem que ser estabelecida, porque isso faz com que você sinta, primeiro, que você faz parte dessa família, que você faz parte desse relacionamento, que em algum momento as coisas são feitas segundo o seu modelo, segundo o que você quer. Pessoas que vão dando o direito ao outro a escolher. Ah, esse dia a mulher falou comigo: pastor, eu vou largar meu marido, sabe por quê? Eu não escolhi a cor da minha casa, eu não escolhi os móveis da minha casa, eu não escolho nada, a cor do meu carro, eu não escolho nada. Eu fiquei louco. Chamei o cara e falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para tu. A sua mulher vai te largar, cara. Não faz sentido você não dar a ela nada de escolha. Ele falou assim: pastor, o senhor não está entendendo. Ela não escolhe nada. Se eu deixar para ela escolher, não pinta a casa. Se eu deixar para ela escolher, nós não temos móveis. Se eu deixar, para ela escolher o carro, ela não sabe o carro que quer. Se ela tem o carro que tem, da cor que tem, só tem porque eu dou e não tem problema. Eu olhei e descobri o que é. Ela foi alguém que foi anulada ao longo do tempo. As pessoas estão assim. E pior, todas as vezes que você vai conversar com elas, o que elas fazem? Transferem responsabilidade. Tem uma coisa que eu detesto mais do que divórcio. E quando eu digo divórcio, eu digo pelo motivo errado. Mas sabe o que é? O casamento de pessoas
que continuam casadas, infelizes e não mudam nem acreditam nas mudanças. Porque está assim de gente, ó. Assim, ó. Pastor, é isso mesmo. Casamento é desse jeito. Casamento é isso mesmo. Não, não é não. A vida é desafiadora. Tudo que você faz, a gente trata no livro, deixa resíduos. Sim, tudo que você fez, tudo que te aconteceu ao longo da sua caminhada, deixou resíduos em vocês. E em mim. Resíduos que nos deixam ciumentos. Resíduos que nos deixam avarentos. Resíduos que nos deixam introvertidos. Inevitavelmente, nós vamos ter que lidar com todas essas coisas. Por isso, muitas vezes, você está conversando sobre um assunto na sua casa, e no meio do assunto, um dos dois traz algo de 10, 15 anos atrás, de meses atrás, que não faz sentido, nem na pauta ele está. Mas o que é isso? Isso são resíduos que estavam lá, que não foram tratados, que não foram vistos. E é isso que tem destruído famílias. Nós não somos perfeitos e não vamos ser. Essa é a grande verdade. Mas nós podemos viver junto? Sim. Eu digo sempre para minha mulher, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Nós temos 32 anos de casado. É desafiador? É. Temos filhos, netos. Mas eu posso dizer para você hoje, meu relacionamento é muito melhor do que era no começo. Porque nós amadurecemos. Nós não estamos casados com a pessoa errada não, gente. Nós temos que aprender a lidar com essa pessoa que Deus colocou na nossa vida, ou que nós escolhemos. Às vezes eu não sei nem se é Deus, porque às vezes bota a culpa nele, mas não foi você que escolheu. Era esse homem que a senhora queria? Não era, mas foi o que a senhora pegou. Tem 7,8 bilhões de pessoas, como é que a senhora ia acertar para apanhar um só? Então o segredo é pegar essa pessoa e buscar entender quem ela é de verdade, as imperfeições que nós chamamos de defeito. E me permita brincar aqui mais uma vez, vamos fazer um cafezinho. Eu gosto de brincar isso, principalmente com o mineiro. Bota água para ferver, sim ou não? Sim ou não? Coloca o pó na água, sim ou não? Vamos tentar de novo. Vamos fazer um café, sim ou não? Sim. Vamos botar água para ferver? Sim. Vamos botar o açúcar na água? Sim. Vamos botar água para ferver? Sim. Vamos botar o pó no coador? Sim. Não vai ter jeito. Vamos deixar o café para outra hora, ok? Deixa eu te falar uma coisa. Se eu boto o café, se eu boto o pó na água, passo a água com o pó no coador, coloco o açúcar, o que eu fiz? Se eu pego a água, boto para ferver, coloco o pó no coador, passo a água no pó, no coador, e depois coloco o açúcar, o que eu fiz? Se eu coloco a água para ferver, se eu coloco o pó na água, se eu coloco o açúcar na água, com o pó, misturo, e eu jogo no coador, o que eu fiz? Porém, eu fiz café de maneira... Pois é. Essa tal de diferença virou defeito. Quando o seu marido faz algo diferente de você, parece que vira defeito. Quando as pessoas não seguem o modelo que você acha que está certo, e é isso que tem acontecido. São essas imperfeições naturais que estão destruindo os relacionamentos. O que nós precisamos é de um pouco mais de diálogo, um pouco mais de afinidade. E para mim já ir caminhando, casado. Deixa eu falar uma coisa para você que vai parecer absurda o que eu vou falar, ok? Mas eu tenho estatísticas e provas de que isso é verdade. Levei muito tempo para falar. Casado, muito do que o seu casamento vai representar a nível de satisfação e intimidade tem a ver com uma das coisas mais poderosas que o casal tem. Sabe o que é? Beijo.
A maioria dos casais casados pararam de beijar direito. Riram de quê? Eu não escutei, o que foi? Hã? Alguém falou alguma coisa? Foi? Tá. Beijo. Beijo. É horroroso o beijo dos casados. Lá onde eu moro, parece que estão tocando animal. Você pegar um casal casado, não interessa a idade que tu tem. É lógico que você tem sua intimidade. Talvez você seja tímido, não vai fazer isso na frente dos outros. Mas você tem que puxar a nega véia para perto. Isso. Antes de beijar, dá uma... Isso. Uma desarticulada na língua. Aí, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar, na presença do Espírito Santo, quem são os casais que ainda hoje, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, sapeca aquele beijo de 15, 20 segundos? Levanta essa mão sagrada sua. Isso é uma vergonha. Menos de 1%. Olha aqui para mim. Hã? Diminuir a quantidade? É que com a idade vai acabando o fôlego. 15 segundos você já termina. Já infartou. Beijo, gente, beijo. Parece palhaçada, não parece? Começa a beijar a sua mulher diferente. Sai daqui hoje, fala, maluca. Esse pastor é doido, essa praga desse pastor. Mas beijo eu ainda consigo fazer. O beijo eu vou nos 15 segundos. Tem outra coisa que eu não consigo tanto tempo. Pega. Toma aquele banho, dá aquela... Isso. Fala, maluco, vem aqui. Isso. Aí você puxa a presa, perninha no meio das pernas dela, puxa, firma e pega. E beija. Eu tô falando sério, não tô brincando não. Ah, pastor, mas nós não sabemos mais, bate os dentes. É sério. Se você soubesse o quanto o beijo, porque quando é namorado não precisa nem pedir. Se tiver namorada que eu pedir para beijar, vai pro canto ali, prensa a bicha. E hoje eu não imprensa muito não, porque os meninos de hoje são ruins. Na nossa época na nossa época o bagulho era doido. Se você deixar, se você beijava a cabrita, não vai beijar a namorada, rapaz? Você é doido? Você tá rindo? Mas o assunto é sério. Tá certo? É isso aí. Ô, gente, eu queria que você saísse daqui hoje. Você veio aqui, obviamente, se você me conhece, para você se divertir um pouquinho. É verdade. Mas muito mais do que isso. É para você entender que todo mundo está no mesmo barco. Isso aqui é quase uma terapia de grupo. Posso perguntar? Eu vou perguntar. Eu estou com vontade de fazer fofoca hoje. Presta atenção, eu vou fazer uma pesquisa de campo. Por favor, me ajude. Só para você ajudar os outros. Eu já perguntei do beijo. Você viu a vergonha que foi? Menos de 1% levantou a mão. E boa parte deles ainda estava mentindo.
Quantos aqui, só para você ver como é que é um negócio assim, ó. Quantos aqui fazem amor 3 vezes por semana? Ô Jesus, tem misericórdia desse povo, Senhor. Eu sei que eu estou quase colocando eles no inferno, né? de tanta mentira, mas vamos aqui. Vai, porque Deus está falando. Quantos aqui, casados, obviamente, ok? Fazem amor 3 vezes por semana, levanta a mão. Legal, Deus abençoe, lugar quente. É isso aí. Não estou levantando a mão, mas eu não estou não, tá bom? Então só estou levantando, só para cumprimentar você. Eu estou levantando a mão, mas eu não estou nesse negócio mais não, tá certo? É só para cumprimentar vocês, que eu não estou mentindo, Deus sabe. Tá certo? Quantos aqui 2 vezes por semana, levanta a mão? Escute, tu viu quantos levantou de 3? Eu não vou baixar mais para não humilhar. Eu vou aumentar para ver se vai. Que a resposta eu já tive. Quantos aqui fazem 4 vezes por semana ou mais? Levanta a mão. Show de bola. Isso. Louvado seja Deus. Deus ajuda. Aí se tu tem uma mulher que faz amor contigo 4 vezes por semana, você não tem uma mulher, tu tem um anjo dentro de casa. Monta um altar. Tá certo? É lógico que muita gente não respondeu por timidez, e eu entendo perfeitamente disso. Mas eu só quero te mostrar, certo? Que no conceito de família, nós não estamos muito longe de ninguém. É difícil bater um papo sadio, legal, sem um conflito, sim ou não? Dependendo da pauta que vamos trazer à tona, pode ser quase insuportável. Todas as vezes que tentamos manter, podemos gerar um conflito. O desgaste dos afazeres do dia a dia, todo o estresse e os desencontros, quer familiar e outras coisas, nos expõe à separação, onde diminuímos muito a nossa intimidade. Eu não estou querendo expor ninguém ao ridículo, eu só estou querendo mostrar que essa é a realidade da sociedade. Mas muitas vezes, principalmente os introvertidos, aqueles que têm muita dificuldade de estabelecer uma linha de comunicação, pensam, isso só acontece comigo. Não, querido. Não é só seu filho que dá problema, não é só seu casamento que tem crise, não é só a sua situação financeira que muitas vezes enfrenta uma crise. O que eu aprendi, e tive que aprender com a Bíblia, porque não aprendi com meu pai, que teve diversos relacionamentos, é manter uma linha, onde eu e minha esposa, porque funciona mais ou menos assim, lá em casa é mesa para planejamento, sofá para diálogo, altar para oração e cama para celebração. Cama não se resolve problema, para com essa palhaçada. Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido. Onde? No planejamento da mesa, na intimidade, no diálogo do sofá, ou nos joelhos, no altar. Eu não sei que tipo de problema você traz consigo, e talvez nem traga hoje, mas certamente o enfrentará amanhã. Se você observar depois o livro que você tem à mão, falando daquilo que lhe era opcional, e você consciente ou inconscientemente acabou entrando, mostrando a você a força do diálogo, da credibilidade, falando de gravidez, de filhos, de resíduos e de tantas outras coisas. Não pegue esse livro e guarde, não, dê uma olhada nele, porque no final de cada capítulo você pode responder um questionário, fazer um exercício. Por isso que muitas vezes nós recomendamos que seja um livro para cada um, e que eles leiam separadamente e que possam responder para depois cruzarem informações. A minha proposta
é melhorar o casamento das pessoas, é fazer com que você entenda que o seu cônjuge é uma bênção. Queria que você ficasse de pés agora. Segure na mão da sua adversária, se você está aí com ela. Se você está... não, eu vou fazer. Eu vou pedir o beijo. Fique de frente assim. Ou só o casal assim. Eu sei que o seu marido... Bota a música de beijo aí, irmão. É música de beijo. Fique de frente assim, fique de frente para sua esposa. Dá para apagar a luz um pouquinho? Não, nem a minha não vou beijar. A minha pode deixar. Agora sim. Isso. Não tô nem vendo. Não beija agora não, nem assim não. O cara ali já tava falando, eu vou te pegar. Música de beijo. Esse é um beijo perigoso, irmão. Diminui. Abraça seu cônjuge agora. Eu quero orar por você. Eu vou orar também por você que seu cônjuge não está presente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a cada lar aqui representado, a cada família, a cada casal, cada um trazendo consigo em sua individualidade sua história, suas adversidades, suas virtudes, porém também as áreas cujas quais eles precisam se desenvolver. Quero declarar que eles são casados para sempre. Nós não podemos mudar o passado de ninguém, Senhor, mas nós podemos influenciar o futuro. E nós queremos nessa noite declarar a falência do divórcio sobre esses relacionamentos. Queremos repreender o adultério da vida desses casais. Queremos celebrar a intimidade dos casais, o resgate do beijo, da intimidade, do diálogo, da compreensão, do respeito. Que o olhar dos nossos filhos para o nosso casamento seja um olhar de admiração, seja uma ótica de quem deseja viver o que nós estamos vivendo. Abençoa, ó Deus, os teus filhos que planejam entrar num relacionamento, que estão em busca de um relacionamento sadio, sério, salutar. Pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, traz perdão, traz arrependimento nesta noite. Que o marido possa ir para casa dizendo para a esposa: olha, eu não sei nem pedir perdão, eu não aprendi, como disse o pastor, mas mesmo do meu jeito, eu queria dizer: me perdoa, eu te amo, eu errei, eu não deveria ter feito, ou eu deveria ter te apoiado e não apoiei. Pai, em nome de Jesus, que essa não seja mais uma noite, mas que seja uma noite de milagres para essas famílias e para esses casais. Te damos graças por tudo, ó Deus. Continua conosco, em nome de Jesus. Agora, você que está com a sua esposa, eu vou te dar, espera um minutinho, 15 segundinhos para beijar. Vai lá agora, dá um beijo na sua esposa. Glória a Deus. Só acendo as luzes, queria só fazer uma oração ainda e uma perguntinha muito séria e de muita maturidade. Se nos últimos 6 meses, a pauta divórcio tomou conta do seu diálogo, nos últimos 6 meses, a pauta divórcio, vamos nos separar, acho melhor cada um ir para o seu lado, fez parte do seu diálogo, eu queria que você saísse e viesse aqui à frente.
eu quero orar por você. Se fez, sai do seu lugar e vem aqui. Ninguém quer entrar na sua intimidade, ninguém quer te expor. Esse é um trabalho sério, que fique claro isso. Você que está aí em cima não precisa vir aqui embaixo, é só sair e ficar de frente para mim aqui. Eu já vou terminar, mas eu quero orar por você. Isso. Pegue sua esposa, traz para cá. Pegue seu marido. É só para me mostrar a você que o que parece ser algo que tenha tentado destruir apenas o seu casamento, quantos casamentos têm enfrentado isso? E eu só perguntei 6 meses. Se eu prolongar aí um pouquinho mais, você pode ter certeza que o número vai duplicar. Traga seu casamento para cá. Não quero saber se vocês estão brigados, não quero saber se vocês já chegaram aqui chateados, eu não quero saber disso. Eu não tenho poder para reverter isso. Traga seu casamento para cá, porque o Senhor está aqui, porque a misericórdia do Senhor está aqui. Isso. Se você está só, agora mentalize seu cônjuge. E você que está com o seu cônjuge aí, segure na mão dele agora e me ajude, igreja. Me ajude, porque talvez hoje você não esteja com essa pauta, mas você sabe muito bem que há tempos atrás você enfrentou algo que talvez não disse para seu cônjuge, mas passou por sua cabeça. Porque às vezes a maneira mais fácil que temos é de pensar em desistir. Hoje, graças a Deus, esse assunto não está na sua pauta, mas já esteve. E se não esteve, amanhã poderá estar. E hoje nós estamos orando por eles, mas amanhã eles podem estar orando por nós. Estendo as mãos para cá, igreja. A isso, para eles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar os nossos irmãos. Que a força que os une seja muito mais poderosa que a força que está sendo empregada para separá-los. Nós abençoamos os nossos irmãos. Pedimos que a tua misericórdia se estenda sobre a vida dessas mulheres, dessa vida desses homens, das feridas, das humilhações, das dores, das crises, dos problemas financeiros, dos problemas familiares, ó Deus, dos desencontros conjugais. Que tudo isso, ó Deus, fora a força que o maligno tem usado, que o diabo tem usado para tentar destruir a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos, nós jogamos por terra hoje e destruímos da vida dos nossos irmãos e declaramos que eles são casados para sempre, para a honra e glória do teu nome. Fortalece a tua filha e o teu filho nesta noite, e assim já te agradecemos por tua misericórdia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa, a família de vocês, amém. Glória a Deus.